2 Samuel 23. Fale, Pai, conosco hoje. 2 Samuel 23, versículo 8. Fale conosco. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Tacumi, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, o filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Eu vou ler de novo. E ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Age, o Haritita, aquele que os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Versículo 12 e o último. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Podemos assentar na presença do Senhor que habita esta casa. Nós vemos o livro de Samuel dividido em 2 partes: 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vemos neste livro, intitulado Samuel, ele contar uma história antes de Samuel, que era do profeta Eli. Profeta esse que ao observar uma mãe, num primeiro momento, ele a repudia. Ele gera uma certa tensão. Mas aquela mãe não desiste e continua pedindo. Essa mãe continua clamando, e aquele mesmo profeta que teve uma situação com ela libera uma palavra para abençoá-la. E então ela dá à luz ao seu primeiro filho. O seu primeiro filho então é separado, é entregue ao estudo, ao sacerdócio, à dedicação total ao Senhor. Mas o que nós olhamos ao mesmo tempo é que este Eli, aquele que estava profetizando ali, aquele que era o sacerdote e cuidava do templo, ele teve uma situação a qual é muito complicado e difícil para aqueles que muitas vezes são pais e pastores ao mesmo tempo. Quer ver os seus filhos se corromperem e corromperem a casa do Senhor.
uma dicotomia. Algo que luta pelo que é bom, mas produz um fruto que é mau. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Como é capaz um profeta de declarar vida em um ventre e ao mesmo tempo gerar destruição, perversão? Ao analisar esse texto e olhar e mergulhar sobre essas histórias em 1 Samuel e 2 Samuel, nós vemos se desdobrar a uma situação a qual começamos a se perguntar como um homem de Deus pode deixar algo desse jeito acontecer. E o que eu quero trazer a vocês é que muitas vezes nós andamos com nossos carros para cima e para baixo, dirigimos e começamos a fazer e atender os nossos compromissos. Nós começamos a ir a todos os lugares, mas esquecemos de fazer às vezes algo que é primordial: a manutenção. Olha para alguém que está do seu lado e pergunta: como está a manutenção? Como está a troca de óleo? O que eu posso perceber é que muitas vezes quando nós estamos nessa jornada, nós estamos tão ocupados com tudo que precisa ser feito, com tudo que precisamos correr e ir atrás, que nós esquecemos de olhar o mais importante: o óleo da unção. O óleo, perdão. Eu estava aqui na igreja alguns dias atrás e pedi para o meu irmão passar aqui para pegar algumas coisas que estavam comigo. E aí ele veio até aqui, a gente conversou e tudo. Ele falou: eu sei que você está ocupado, mas você olhou no carro da minha mãe, então você precisa conferir o óleo. Eu sei que você não olha do seu, mas você tem que olhar o dela. Eu não sei, eu não olhei. Vamos lá olhar comigo. Você olhou a água. E aí, ao descer na garagem, ao chegar lá com ele, abrir o capô, ao olhar o nível do óleo, adivinha o que aconteceu? Não, tinha óleo. Só que tinha óleo demais, ao ponto que o óleo contaminou a água. Ao ponto que agora o óleo está passando para a água, a ponto de afetar o desempenho e o propósito da água sendo fundido com o óleo. O que acontece é que muitas vezes nós recebemos o aviso. A minha mãe avisou: apareceu uma mancha, eu troquei a água, você precisa verificar a água de novo e olhar o nível do óleo. Passado alguns meses, eu não o fiz, mas alguém me lembrou de fazer. Ao fazer essa manutenção, olhamos e vemos que nós precisamos muitas vezes, quando estamos construindo algo ou fazendo algo, nós precisamos checar se os parâmetros estão corretos. Nós precisamos verificar se aquilo que está sendo feito, se aquilo que é básico ainda está funcionando. Nós não temos ser como garantido e como certo que todas as peças irão funcionar da maneira que devem funcionar, e que nós estamos fazendo tudo o que é direito, e que nós temos o direito de negligenciar algo tão básico. Olhando para esta história, nós podemos ver que, ao estar trabalhando no templo e fazendo o que é direito, é capaz de estarmos em um lugar a qual nós estamos preocupados com o lado de dentro, sem olhar para as peças que se movem do lado de dentro. Nós olhamos e esquecemos o cuidado que nós precisamos ter com a vida espiritual.
Nós esquecemos o quão é importante ter uma vida de consagração dentro do templo, mas ao mesmo tempo que você se consagra, você precisa perguntar: Senhor, para onde eu devo olhar? Senhor, o que eu devo observar? Mas ao mesmo momento que Ele te avisa onde você deve observar, para onde você deve olhar, você deve agir. Porque se você prestou atenção na minha história, a minha mãe já tinha avisado do óleo. Nós esquecemos que nós precisamos ter uma prática de manutenção espiritual. Muitas vezes nós viemos aqui, dançamos, pulamos, gritamos, tocamos, preparamos, mas esquecemos de olhar aqui dentro. O problema é que muitos crentes têm se encontrado feridos dentro da igreja, porque eles estão operando no dom, mas não na graça. Estão atuando e fazendo coisas dentro da igreja, mas ao momento que colocam as pedras e as peças no lugar, proferem palavras de ferimentos a outros. Se não proferem palavras que destroem a vida de outros, porque muitos se recuperam de uma fratura, muitos se recuperam de uma cirurgia, mas muitos não se recuperam de uma palavra lançada. Deixa eu só parar para os comerciais e voltar para onde eu estava. Então o que eu quero dizer para você é: ao momento que você constrói, ao momento que você eleva e trabalha dentro do reino, ao momento que você está exercendo este papel, você precisa se preocupar se você está fazendo a manutenção e se você está observando a manutenção que foi anunciada. Porque se você troca o óleo do seu carro, deixa eu usar um pouco mais essa analogia, você vai ver que não é só sobre os quilômetros rodados. Se você olhar para o óleo, você vai ver que não é somente pela distância que você percorre e pelas batalhas que você lutou. Muitas vezes, se você exerce uma força a mais no carro, se você ler o manual, talvez você não seja como eu, que gosta de ler manuais, mas eu leio manuais, inclusive um manual chamado Bíblia. Mas deixa eu te dizer, no manual diz: o óleo do câmbio deve ser trocado a cada 70 mil quilômetros. Mas caso você coloque um peso excessivo e tenha a prática de carregar algo, você precisa trocar este óleo com uma quilometragem menor. Troque com 30 mil, troque com 40 mil, porque o esforço desgasta o óleo. Alguém está aqui comigo hoje? O peso que você carrega influencia na quantidade de óleo e a manutenção necessária a ser feita. Mas a ausência de trabalho e a ausência de presença na igreja e no trabalho da igreja não tira a sua obrigação de trocar o óleo de tempos em tempos. Aqueles que gostam de mecânica e têm um carro, ou já ouviram falar de mecânica, sabe que o óleo tem um período. Mas o que nós precisamos analisar e mergulhar nesse tempo é dizer: talvez eu não tenha feito nada, não estou exposto ao campo de batalha, e talvez eu não precise trocar o óleo, mas qual foi a última vez que você olhou para o óleo? Nós precisamos voltar a ter tempos de jejum. Nós não precisamos esperar até outubro para fazer a nossa santa consagração.
Você precisa fazer algo que é corporativo conosco, com certeza, em prol da missão, em prol de estarmos juntos, porque muitos são fracos e outros precisam de ajuda. Mas tem hora que você precisa abrir a porta do seu quarto, trancar, apagar as luzes e ficar sozinho e dizer: esta é a minha consagração. Eu não preciso de homem nenhum para dizer que eu vou te adorar, que eu vou te buscar. Eu quero ter um relacionamento. Eu quero saber o que eu estou construindo está no caminho certo. Vou aproveitar que o Heraldo não está aqui hoje para dizer, espero que ele não esteja escutando, porque algumas vezes nós estamos fazendo a manutenção, a família está aqui, porque algumas vezes nós estamos aqui fazendo a reforma dessa casa, e estamos construindo, e estamos trabalhando, e eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos que têm sido generosos com essa casa, que não nos tem faltado recurso para a reforma do banheiro. Mas só não pare, porque ainda não acabou a reforma. Amém? Até agora, o Senhor tem mandado o que precisa para cada dia, mas não tem faltado. Continue ajudando. Na reforma do banheiro, o Heraldo, então, começa a preparar os canos. Começa a preparar aonde vai ser o vaso sanitário, aonde vai ser a pia, aonde vai ser o mictório, aonde vai ter um ralo, aonde vai ter um outro ralo, a queda d'água, aonde vai ficar. E tudo isso já estava na planta, estava no desenho. Mas por algum motivo, os canos não batiam mais com o desenho. E ao enxergar a obra, ao ir analisar e perguntar, como estão as coisas por aqui? Olha, pastor, está acabando aqui os canos, graças a Deus, só falta uma barra, mas eu acho que a Madeleine vai transferir o dinheiro hoje, eu vou comprar mais uma barra de cano, e nós vamos preparar isso daqui. E ao olhar, eu olhei, peraí, aqui é um ralo, e aqui é uma pia. Peraí, aqui é um vaso, aqui é um ralo, e aqui é uma pia. Se eu for sentar aqui, eu vou bater o meu joelho na pia. Tem algo errado aqui. O Heraldo, não, mas é o desenho. Me falaram, por que está aí mesmo, pastor? Eu não sei. Porque, se você medir, e aí nós ficamos analisando, e descobrimos que realmente estava errado. Tudo bem, vamos comprar mais canos, vamos corrigir isso, vamos pôr no lugar. Amém? Mas o que acontece depois dessa lição é o que é importante. Ao preparar e ao finalizar os canos, ele diz: pastor, eu finalizei a instalação dos canos. O senhor não quer conferir para ver se não tem nada de errado, antes que eu vá para o próximo passo? O que eu quero trazer para você, a reflexão aqui é o seguinte: antes de você dar o próximo passo, você precisa checar com quem te deu a ordem para se mover, se o próximo passo pode ser dado, se você pode sair da etapa anterior para a próxima etapa, porque se você der o passo adiante e começar a dar o seu melhor na próxima fase, sem que a fase anterior esteja correta, você vai ter que voltar lá, quebrar, destruir e fazer de novo. Só que há um problema, que quando isso começa a acontecer várias vezes, de voltar, quebrar e refazer, voltar, quebrar e refazer, há uma hora que a mão da justiça se estende. E se estendeu sobre a mão dos filhos de Eli. E os seus filhos morreram pela espada. O sangue foi derramado. Eli, ao ouvir isso, cai e quebra o seu pescoço e vem a falecer. O que nós precisamos falar é que nós precisamos ter humildade antes de pedir a promoção divina.
Antes de pedir o próximo passo, você precisa checar se o passo que você está, o tempo que você está vivendo, se você está vivendo na excelência de Deus. A Bíblia, ao chamar pastores, diáconos e presbíteros, diz: é necessário que eles reinem bem a sua casa, antes de receberem essa missão. Eu sei que muitas vezes você quer um título, muitas vezes você quer a promoção, você quer receber o título, você quer o lugar, quer o microfone, quer se posicionar, mas a posição pode te trazer morte, se o passo anterior não foi concluído. Acho que eu estou pregando para mim mesmo ou para alguém aqui hoje. Há este passo que é necessário observar, porque nós dizemos no culto anterior sobre o passo e o processo a qual nós estamos. E quanto é necessário firmar os nossos pés antes de dar o próximo passo. Mas o problema de dar o próximo passo, simplesmente por dar o próximo passo, é que você vai encontrar-se numa situação comprometedora e não preparado para a bênção, porque uma bênção muito cedo. Nós vamos decorar, nós vamos tatuar essa frase. Tatuar não, está proibido tatuagem nessa casa. Está proibido. Tatuar no coração, lá dentro. Não, está proibido. Não, Eli já recuou e já disse, não tatuagem. Ainda mais aos consagrados, amém, diáconos? Amém. Nós precisamos nos relacionar com o construtor. O problema é que nós estamos construindo prédios, nós estamos construindo ministérios, nós estamos construindo departamentos, nós estamos trazendo uma cultura, nós estamos expandindo o reino, mas antes de colocar as estacas é necessário checar, Senhor, a estaca é para ir aqui ou ali? Eu estou na posição certa? Agora é a hora de dar o passo? E nós precisamos fazer isso através de um tempo de manutenção e de oração e de jejum. Para que o novo possa entrar, o velho precisa sair. Nós precisamos entender e ouvir que nesse tempo que nós começamos a observar essa história, então, que avança além do tempo. Nós vemos então Samuel para consagrar e para ungir. E no momento que ele vai ungir e vai separar o próximo rei, porque o Senhor se desagradou de Saul, ele chega a Samuel então a Jessé e diz: cadê os seus filhos? Eu preciso consagrar eles. Eu preciso separar um que será o rei. E muitas vezes aquele que é chamado, separado, amado por Deus, e que é atribuído uma mensagem, muitas vezes com seus próprios olhos, acredita que a unção deve ser derramada sobre o mais forte, sobre o mais belo, e se confunde aonde o óleo deve descer. Há um padrão, há uma repetição aonde nós vemos o homem deixando então o lado de fora corromper o lado de dentro, corromper as instruções. E o que nós precisamos olhar é: Senhor, eu estou ungindo certo porque o óleo não está descendo. O óleo então desce, e desce sobre Davi. Davi então é separado, e ele então é dito que irá reinar e será o próximo rei. Davi então, ao se transformar em rei, ele é o rei que todos nós conhecemos, e todos sabemos as histórias, inclusive damos os nomes aos nossos filhos de Davi. Um homem que talvez tenha todas as suas contradições e os seus problemas, mas ainda assim, segundo o coração de Deus. Porque no momento que ele recebe o chamado de Deus, o momento que ele recebe a unção, ele não desrespeita aquele que está em posição.
O que eu quero dizer é que alguns aqui receberam a revelação, receberam a profecia, receberam a autoridade, receberam a posição de Deus, mas estão querendo desrespeitar a autoridade que está acima. Ser segundo o coração de Deus é ser chamado, mas manter a humildade. É ser chamado, mas ficar atento à manutenção. É ser chamado, mas entender que é Ele quem tira, não sou eu quem tiro. Ao ter um coração segundo Deus, eu estou avançando em passos mais rápido, porque o tempo não me permite, e eu preciso acelerar. Eu posso ver que homens são atraídos a este rei, pela sua posição, pelo seu caráter, e por mostrar uma imagem de dignidade e de honra, apesar de pobreza. Muitas vezes nós olhamos e escolhemos aqueles que estão mais altos, que são mais belos, aqueles que estão na posição, e colocamos sobre eles presentes, colocamos sobre eles a nossa lealdade, colocamos sobre eles simplesmente porque eles estão com a roupa mais bonita, com o carro do ano, porque eles estão na melhor posição, mas há algo que os valentes de Davi não fizeram. Foram escolher um homem para ser leal porque ele tinha coisas, mas sim porque ele tinha um chamado. Acho que dá para deixar mais 5 segundos essa palavra entrar no seu coração. Pessoas escolhendo, pastor Roberto, a quem servir e a quem se conectar. A qual clínica doar? A qual clínica investir? Porque ela se parece melhor e mais estruturada, mas não porque ela tenha o chamado e a designação para aquela área. Muitos analisam aonde colocar a sua lealdade e a sua força, e todo o seu ser e a sua dedicação, de acordo com a imagem. Mas deixa eu te dizer, para alguns Samuéis, você talvez está certo em ser chamado por Deus, talvez você tenha o óleo em sua mão, talvez você esteja indo na casa certa, talvez você esteja com a roupa certa, talvez você tenha o título certo, mas você está escolhendo a pessoa errada a quem você está se conectando. Nós precisamos olhar para os valentes de Davi e se perguntar: por que eles escolheram Davi? Ao analisar isso, você entenderá que o verdadeiro homem, a verdadeira lealdade, é aquela que não está baseada em coisas. E você precisa observar aqueles que se aproximam quando você posta foto nos Estados Unidos. Você precisa observar daqueles que se aproximam quando você diz um novo emprego, quando você recebe uma bênção e pessoas começam a aparecer. É desses que você tem que temer, é esses que você precisa observar, é esses que você precisa olhar. Tudo bem a igreja ter eventos, Denise, mas o problema é quando os eventos atraem músicos, atraem obreiros, atraem pessoas para servir, para estar à posição. Eu não conversei com você, Medina, mas eu tenho certeza que pessoas que foram designadas para ficar em locais ocultos, escuros e de não visibilidade, se levantaram para dizer: nessa posição eu não quero servir. Eu quero ficar aonde o Bispo Younger pode me ver. Eu quero ficar aonde Lourenço ou Hall. Eu quero, na verdade, participar do culto. Mentira! Quer ser visto. Porque você pode participar do culto lá dentro da salinha de intercessão, orando e dizendo: Senhor, cura umas vidas lá, faz algo naquele lugar. Observe as pessoas que aparecem para serem vistas.
Por isso que nessa casa há um protocolo que diz: 6 meses a partir de que você é membro, você pode subir aqui. 2 anos que você é membro, eu posso considerar um cargo de liderança. Porque aquele que recebe um título é porque já está fazendo. E você não precisa de título para fazer, você precisa fazer para receber o título. O problema é que muitas igrejas estão colocando títulos para que as pessoas possam fazer, corrompendo a mensagem para que as pessoas tenham poder e então exercer. O problema é que essas que exercem sem a graça machucam e ferem. Dons sem graça, sem o fruto do Espírito, vai matar mais pessoas do que você pode imaginar. Se nós queremos construir um ministério saudável, nós sim precisamos de pessoas saudáveis, famílias saudáveis, para gerar uma igreja saudável. Mas dentro dessa casa precisa existir certos protocolos para que possam proteger os saudáveis. E alguns que vão se debater, alguns que vão se contorcer, porque o espírito de Jezabel entrou em sua vida e quer ser o controle de tudo, quer estar na frente de tudo, quer dizer, essa informação tem que passar por mim. Eu tenho que ser. Olha, o pastor está muito ocupado, deixa eu te ajudar. Vem aqui comigo, eu vou conduzir algo. Você não foi chamada para ser líder. Se você quer falar de música, fale com a Denise, porque eu respondo para ela. Se você quer falar com os ushers, você fala com a Medina. Não me chame para nenhuma reunião secreta. Eu não estou expondo ninguém, porque eu não estou sabendo de nada. Eu não sei se é o Espírito Santo revelando, mas é só a palavra que eu recebi hoje. Deixa você ganhar uma casa com piscina para você ver quantos amigos vão aparecer. Eu quero ver quem vai servir enquanto tem obra aqui para fazer. Eu quero ver quem vai servir enquanto só tem 120 cadeiras aqui embaixo, antes que os 3.000 sejam adicionados. É esses que serão os meus 30 e os meus 3 mais próximos. Aqueles que servem enquanto ainda é pequeno, aqueles que se colocam à disposição enquanto ainda não está pronto, aqueles que olham a visão e dizem: eu vou correr com a visão. É aqueles que pegam e dizem: eu sou o próximo. Aonde é? Que água que você quer beber? Eu vou correr e vou pegar essa água para você. Eu cruzo o meio do campo, eu vou atrás dos filisteus, mas eu pego a água para você beber. E Davi diz: não era sobre isso, é sobre ele. Ele pega a água e derrama no chão. Quem é o estudante de Bíblia que sabe do que eu estou dizendo aqui? Eu posso correr por você, pastor, mas desde que você mantenha o seu coração linkado no céu. E esse é o meu compromisso. Mas agora eu coloco publicamente esse compromisso no coração dos líderes da The Remnant Church de São Paulo. Vamos ficar de pé. Líderes, venham até a frente dessa igreja.